Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou Ivan Domenicali e nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio sobre o estudo Crescendo em Amor pela Unidade e pela Comunhão. Eu convido você a acompanhar os outros episódios, a ficar ligado conosco nesse estudo importante e impactante que com certeza vai trazer algo importante para a tua vida em comunhão com a tua igreja, em comunhão com a tua família e principalmente em comunhão com Deus. Mas antes eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, meu Deus, pelo privilégio de poder estar com este irmão, com esta irmã, com este querido que me acompanha agora nesse estudo, meu Deus, que possamos juntos desfrutar aqui da Tua palavra, desfrutar aqui do Teu poder, da Tua presença. Senhor, santo é o Teu nome, nós glorificamos a Ti, Pai, pelo poder da Tua palavra. Fala conosco neste momento. Senhor, Tu tens a liberdade, meu Deus, para agir em nosso meio. Louvado seja o Teu nome, Pai, que esta palavra venha aos nossos corações nos edificar, que possamos juntos crescer em amor pela Tua palavra, crescer em amor pela comunhão e pela unidade. Assim nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você diz amém comigo aí? Nós vamos estudar então, entrar nesse tema tão importante da palavra de Deus, que é crescer em amor pela comunhão e pela unidade. Eu trouxe aqui uma indicação de um livro para você também acompanhar comigo. Algumas coisas que nós vamos dizer aqui estão contidas nesse livro: Comunidade Verdadeira, a Prática Bíblica da Koinonia, de Jerry Bridges. É um livro muito importante, muito bom. Eu recomendo você também a acompanhar, de repente adquirir esse livro para juntos crescermos aqui nesse estudo. Pega aí a sua Bíblia, pega aí a sua anotação. Nós vamos entrar de fato nesse tema. Hoje nós vamos iniciar esse estudo sobre a comunhão, entendendo a prática da comunhão e como viviam os primeiros cristãos, a primeira igreja, a igreja primitiva, como eles viviam e como eles entendiam e aplicavam a verdade da comunhão entre eles, como eles andavam, como eles serviam uns aos outros e qual era a expectativa entre eles ali, por que eles faziam o que eles faziam. E nós vamos iniciar então esse estudo entendendo exatamente o que é a comunhão, e como ela se aplica. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante que você entenda, e nós vamos juntos aqui chegar a essa conclusão, que não haverá comunhão entre irmãos, não haverá comunhão com a igreja, não haverá comunhão entre familiares, se você não tiver estabelecido uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus ela é primordial para que haja comunhão em qualquer âmbito da tua vida, em qualquer área da tua vida. Então, que você possa, desse estudo em diante, ter a certeza de que se você tiver uma comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão com Deus, uma comunhão de leitura bíblica, uma prática, algo que você possa fazer e sentir a presença de Deus e andar com Deus, isso vai facilitar que você tenha comunhão com outras pessoas. Digo isso também porque muitas pessoas acabam nos procurando por dificuldades em relacionamentos. Mas priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize a sua comunhão com Deus. Nos episódios que virão, nós vamos falar sobre isso também, a comunhão com Deus. Mas tenha isso em mente, que é mais importante, que é primordial, que você tenha comunhão com Deus, para que você consiga ter comunhão com os seus irmãos, com a sua comunidade, com a igreja onde você pertence. É importante que você tenha isso gravado no seu coração. A comunhão com Deus, ela vem em primeiro lugar. No estudo de hoje nós não vamos falar aqui, a intenção não é falar da comunhão como uma confraternização ou como uma reunião de pessoas a fim de confraternizar, comemorar alguma coisa, mas nós vamos falar da prática da comunhão em seu sentido mais profundo, bíblico, um sentido que impacte a tua vida espiritual, principalmente. Então nós vamos entrar nesse universo da comunhão. Por muitas vezes no Novo Testamento nós encontramos a palavra koinonia no grego, e é sobre ela que nós vamos falar um pouco, as aplicações, as traduções da palavra koinonia, que por muitas vezes ela aparece no Novo Testamento, expressa em outras palavras, em outros sentidos, em outras traduções. Uma palavra que é muito empregada, nós vamos pegar aqui os principais, alguns textos, para ilustrar e para tentar aqui informar você como a koinonia pode e nos ensinar a respeito de comunhão. Ela tem alguns sentidos, mas o principal sentido da palavra koinonia é a comunhão.
né? A palavra comunidade também ela é empregada como koinonia, como comunhão. Ela é uma variedade, né? Ela tem uma variedade de propósitos e sentidos dentro da palavra de Deus e ela denota grupo de pessoas que têm algo em comum. E esse é um dos cernes do estudo de hoje, onde nós vamos falar sobre essa questão do ter uma vida em comum. Koinonia, então, é uma palavra grega, que em suas diferentes formas gramaticais, na verdade, ela é traduzida de diversas maneiras, inclusive no Novo Testamento, como participação, parceria, compartilhamento, cooperação, enfim. Principalmente, a tradução de koinonia ela é voltada para comunhão. Abra sua Bíblia comigo aí, na Revista Atualizada, no texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3. O texto diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Em outra versão, você vai encontrar partilhem conosco de uma vida comum. E o texto continua: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos já nesse primeiro versículo que a palavra koinonia ou a palavra comunhão ela está ligada aqui no início da igreja como partilhar de uma vida comum. O que significa isso? Partilhar de uma vida comum não é estar toda hora juntos, não é estar todo momento juntos, não era assim que eles viviam. Mas partilhar de uma vida comum para os primeiros membros da primeira igreja, aqui formada pelos apóstolos, logo após a subida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo, a primeira igreja se forma. Então nós entendemos aqui que eles começaram a viver uma vida comum em Cristo Jesus. Isso significa entender, compartilhar, falar aquilo que eles tinham como experiência com a palavra de Deus. Eles tinham sim uma vida já ligada ao Evangelho, ou melhor, já ligada à estrutura bíblica do Velho Testamento, aquilo que eles tinham em mãos, eles estudavam, eles conheciam a palavra de Deus dessa maneira. Mas com a descida do Espírito Santo, aquilo começa a dar a eles um novo sentido. Começa a dar a eles algumas novas experiências com a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos traz luz, nos traz entendimento das verdades bíblicas, inclusive do Velho Testamento. Muitas pessoas não leem o Velho Testamento, desprezam o Velho Testamento, né? Porque não tem o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus ele está presente em toda a palavra de Deus. No início, nós vemos lá que no início criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá você encontra já a presença do Espírito de Deus. Nós cremos assim. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o façamos é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eles têm esse batismo no Espírito Santo, esse encontro com o Espírito Santo, eles começam então a viver a koinonia, ou melhor, a comunhão, né? E isso é viver uma vida comum em Cristo. Eles começavam a falar daquilo que eles aprendiam, eles começavam a falar das experiências que eles tinham com o Espírito Santo ao ler a palavra de Deus. Ao estar em família, desfrutando da palavra de Deus, eles começavam a ter experiências. E essas experiências começavam a nortear os passos do dia a dia de suas vidas em comunidade, em sociedade. E eles começavam a entender que a palavra de Deus não era só para um momento de culto, não era só reservado para ser usada dentro da sinagoga, dentro das igrejas, mas a palavra de Deus foi destinada a nós como um alimento que nós necessitamos, assim como um alimento físico. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Então eles começavam a ter essas experiências e partilhavam dessas experiências uns com os outros, entre família. Olha que experiência importante, que experiência interessante. Se nós pudéssemos também fazer isso hoje, né? Nós temos uma vida comum hoje com os nossos irmãos. A nossa vida comum não é porque nós estamos a todo momento juntos. Nós temos, sim, reuniões, cultos, nós temos programações, enfim, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Talvez você tenha isso também na sua igreja, onde você congrega. Mas viver uma vida comum é falar com seus irmãos sobre assuntos voltados ao reino de Deus, assuntos voltados à eternidade, voltados à palavra de Deus, falar sobre experiências que você teve, talvez no culto de domingo, talvez na escola bíblica da sua igreja.
Isso é compartilhar, é partilhar de uma vida comum, é a koinonia que nós encontramos no Novo Testamento. Que bênção, não? Aqui continuando, então, a primeira ocorrência do termo comunhão no Novo Testamento está no relato de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, em consequência do sermão de Pedro, onde 3.000 almas foram convertidas, onde 3.000 pessoas aceitaram a Jesus ali como seu Senhor e seu Salvador. 3.000 pessoas creram, de fato, no sacrifício de Jesus. Nós encontramos, então, o autor de Atos, ele fala, em Atos capítulo 2, verso 42, ainda na revista atualizada, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Olha que interessante e que importante o emprego aqui da palavra comunhão, o koinonia do grego. Perseveravam na comunhão, assim como eles perseveravam nas orações, assim como eles perseveravam no partir do pão, assim como eles perseveravam em tantas outras coisas. Perseveravam na comunhão mostra que a comunhão era mais do que uma atividade social para eles. A comunhão, aqui dos primeiros cristãos, era uma realidade de vida em unidade. Era uma realidade de vida entre família, entre irmãos, a família de Deus. Todos os momentos, em todas as oportunidades que eles tinham, eles compartilhavam e tinham essa vida em comum. E eles perseveravam nisso, assim como perseveravam na leitura bíblica, nas orações, nos alimentos, na mesa, né? Qual é a frequência que você se alimenta? Você almoça, janta, toma café? Assim era a vida deles também na comunhão, no que diz respeito à vida espiritual. Eles tinham então esta prática, né? Eles tinham essa perseverança, eles continuavam, eles faziam a comunhão frequentemente, eles tinham isso com frequência entre eles. Isso nos chama muita atenção nesse início da igreja, até mesmo olhando para nós nos dias de hoje, né? Eu não sei quanto tempo você frequenta uma igreja, não sei qual é a igreja que você frequenta, mas ter uma vida em comum, ou ter a prática da comunhão com os seus irmãos, isso de maneira frequente, né? Você perseverar nisso é muito importante. Você ter contato com o irmão, você lembrar de ligar para um irmão, você perceber quando o irmão está em falta, ele não vem na igreja, não frequenta a igreja. Como seria importante se você não delegasse apenas, ou não esperasse apenas dos líderes, pastores, né, da sua igreja, fazer isso com um membro. Por que você mesmo não pode fazer isso? Talvez hoje, ligar para alguém e perguntar: poxa, não te vi no último culto, não vi você na escola bíblica, não vejo você no chat, nos cultos online. Você poderia, inclusive, mandar o link desse estudo para alguém que está há um tempo sem vir na igreja. Isso é perseverar na comunhão. Isso é manter a comunhão viva, manter a comunhão de pé. Tanto no texto que nós lemos em 1 João capítulo 1, versículo 3, e no texto de Atos 2,42, nós encontramos então a palavra koinonia, no sentido de partilhar a vida comum, né? De se envolver com os irmãos. E este é o sentido mais básico de koinonia, mais básico de comunhão. A palavra koinonia, comunhão, também ela aparece como compartilhamento de tudo que temos com outras pessoas. E nós vamos ver isso hoje também. Ela aparece como compartilhar de, ou seja, fala de relacionamento, fala de parceria, cooperação, compartilhamento. A palavra koinonia ela tem também esse emprego, compartilhar de alguma coisa, de algum momento. Mas também o compartilhar com, que significa de fato a comunhão, e o compartilhar bens materiais, compartilhar algo que você tenha com alguma pessoa, com alguém. Nós vamos ver também que eles viviam dessa maneira. Eles tinham esse compartilhamento, eles tinham essa comunhão de compartilhar entre irmãos aquilo que eles tinham, bens materiais. Iniciando, então, nós vamos falar sobre esse compartilhar de, que é relacionamento. Koinonia como relacionamento. Os primeiros cristãos de Atos 2 não se dedicavam a atividades sociais apenas, mas a um relacionamento que consistia em partilhar juntos de uma vida com Deus por meio da ação do Espírito Santo. Eles buscavam entre si relacionamento, o relacionamento primeiro com Deus, depois com seus irmãos. Esse relacionamento que eles tinham com Deus proporcionava um relacionamento saudável com seus irmãos. Quando nós lemos
o livro de Atos, né, a partir do versículo do capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, a impressão que nós temos é que eles viviam num paraíso, né, uma vida comum, eles tinham alegria, parece um ambiente muito tranquilo, e eu acredito que existia sim paz nesse ambiente. Porém, nós não devemos esquecer, né, devemos trazer à nossa lembrança que este momento da igreja era um momento muito dramático, porque Jesus, aquele que havia fundado a igreja, morreu numa cruz, ressuscitou e já não estava mais entre eles. Então eles viviam uma perseguição. Não era um ambiente de tranquilidade. A paz que estava com eles era a paz promovida pela ação do Espírito Santo. Porém, a comunhão que eles tinham com Deus, esse relacionamento que eles tinham com Deus, proporcionava então uma paz no ambiente onde eles estavam juntos. E isso é muito importante porque nós vivemos tempos difíceis, dias difíceis a todo momento. O que nos traz paz? Se lá fora no mundo estiver em guerra, estiver em uma catástrofe, numa pandemia, nós podemos ter paz dentro do nosso lar. Nós podemos ter paz dentro da nossa igreja. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós temos um relacionamento com Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5, na versão revista e corrigida, nós encontramos o seguinte texto: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O termo pedras vivas aqui ele diz respeito à edificação. Aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que somos pedras vivas, ou seja, há uma edificação sendo construída. E essa edificação ela é espiritual. E essa edificação ela é construída sobre pedras. E essas pedras somos cada um de nós, eu e você. Pedras vivas. A nossa comunhão, o nosso relacionamento como irmãos, independente da denominação que você congrega, mas a nossa comunhão, a nossa unidade, ela proporciona uma vida espiritual, o crescimento da vida espiritual e a construção, a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Como é importante a comunhão, como é importante o nosso relacionamento entre irmãos, o nosso relacionamento para com Deus, para que nós possamos ter em nós esse entendimento que nós somos pedras vivas, pedras que edificam juntos a obra de Deus, o reino de Deus. Sozinho, irmão, ninguém faz nada. Sozinho, um cristão não sobrevive. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. A comunhão é estar junto, pensando junto, olhando para o céu. Talvez você com menos dons, talvez o outro com mais dons, mas caminhando juntos para o céu de glória. Não é o fato de estarmos unidos por objetivos ou propósitos comuns que faz de nós uma comunidade em Cristo. Em vez disso, é por um partilhamento da vida comum em Cristo. Não é porque você e eu temos os mesmos propósitos e objetivos nessa terra de conquistar. Talvez você esteja estudando medicina, eu sou engenheiro mecânico, talvez não é este sentido que nos torna unidos, mas o que nos une é Jesus Cristo. O que une um pobre de um rico dentro da igreja é Jesus Cristo. O que une alguém dotado de muitas experiências para alguém talvez até analfabeto dentro da igreja é a vida comum em Cristo e as experiências que nós adquirimos no andar com Ele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós vamos ver também o emprego da palavra koinonia e as traduções, algumas traduções da palavra koinonia que nós encontramos no Novo Testamento. Lucas, por exemplo, empregou de uma forma a palavra koinonia para se referir à sociedade de Pedro, Tiago e João no negócio da pesca. Olha que interessante isso. Na revista atualizada nós encontramos Lucas capítulo 5, verso 9 e 10. Pois, à vista da pesca que fizeram,
A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, koinonia. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então a palavra koinonia também nós encontramos como uma sociedade, parceria. Nós encontramos a mesma palavra koinonia que se refere a relacionamento, comunhão, também como essa parceria no sentido de sociedade, de negócios mesmo. No campo espiritual, Paulo se considerava um companheiro de trabalho, do seu querido amigo Filemon. Nós encontramos isso na carta a Filemon no versículo 17, capítulo único, versículo 17 diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então ele chama Filemon de companheiro, koinonia. É a mesma palavra, traduzida ali e usada, empregada de uma forma diferente, como companheiro. E agradecia a Deus, Paulo, pela cooperação no evangelho dos crentes filipenses. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 5, ainda na revista atualizada, dizendo assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação, koinonia, no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, koinonia também é empregada aqui pelo apóstolo Paulo no sentido de cooperar, de cooperação, de ajuda entre irmãos, ajuda entre igreja, companheiros mesmo ali, se ajudando na cooperação no mesmo sentido, no sentido comum. Quando Paulo foi para Jerusalém discutir com os legalistas, sobre a necessidade de circuncisão, ele disse também, já na nova versão transformadora, Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz assim: de fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim como seus colaboradores, koinonia. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam no trabalho com os judeus. Então nós encontramos também a palavra colaboração, ou colaborar como koinonia, no Novo Testamento, ali nas cartas de Paulo, nós encontramos muitas vezes esses empregos da palavra koinonia, como sociedade, companheiro, cooperação, colaboração, parceria, são os empregos, então as traduções aí da palavra koinonia. Relacionamento descreve os crentes como uma comunidade. Como nós vimos anteriormente, o relacionamento entre irmãos, eles descreve o povo como uma comunidade. Já o emprego da parceria aqui, da koinonia como parceria, cooperação, compartilhamento, mostra e considera como uma comunidade em atividade. O relacionamento é uma coisa, a atividade do relacionamento é outra. A comunhão em atividade, ela olha para o irmão, ela olha as necessidades de uns, as necessidades dos outros. Então, a comunidade, a koinonia em ação, também ela é importante que entendamos. E o único objetivo de tudo isso, o único objetivo da comunhão, da koinonia, é glorificar a Deus. Nós temos que empregar a comunhão, nós temos que viver e perseverar na comunhão com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Avançando aqui um pouquinho, nós vemos que, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 5, os primeiros crentes se reuniam na igreja, no dia de Pentecostes, se reuniram ali, de todas as nações que há debaixo do céu. Então a gente começa a ver agora a koinonia empregada na comunhão com, a comunhão com pessoas, a comunhão ali entre eles. Quando eles ingressaram na comunidade relacional do corpo de Cristo, começaram a experimentar a koinonia, a comunhão, a experimentar os efeitos dela na sua vida. Esses primeiros cristãos eram todos judeus imersos nas Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o Pentateuco, a Torá, eles tinham essa prática, mas agora esse conhecimento estava recheado, estava iluminado
pelo poder do Espírito Santo, né? À medida que eles iam ouvindo os apóstolos, à medida que eles iam aprendendo, à medida que eles participavam, as experiências com Deus começavam a brotar. Então eles começavam a compartilhar uns com os outros daquilo que eles aprendiam. A cada dia eles alcançavam um novo entendimento das Escrituras, à medida que aprendiam individualmente do ensino dos apóstolos e compartilhavam uns com os outros daquilo que está ensinado nas Escrituras através do Espírito Santo. Isso é muito importante, irmãos, que nós possamos compartilhar também, né? Se nós quisermos viver uma vida em comum, uma vida em comunhão com a nossa igreja, com a nossa comunidade, é importante que você compartilhe daquilo que a palavra de Deus tem falado com você, daquilo que você tem vivido na sua igreja. Nós estamos crescendo em amor pela comunhão, pela unidade. É importante que você compartilhe isso com outras pessoas. Talvez seja isso que esteja faltando na vida de um amigo, de um parente, talvez do seu pai, da sua mãe, ou do seu cônjuge ou filho, enfim. Você compartilhar desta verdade bíblica na vida de alguém pode transformar a vida de alguém. Compartilhar bens materiais também era uma prática da koinonia, né? Uma prática da comunhão entre os primeiros cristãos aqui do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos em diante. Então, ao examinarmos aqui as atitudes dos primeiros crentes, nós vemos que o conceito koinonia, ele é aplicado por eles, além de compartilhar uns com os outros assuntos espirituais da palavra de Deus, eles também compartilhavam seus bens materiais com os necessitados. Isso é muito importante. É uma comunhão em ação, que olha a necessidade do outro. Em Atos capítulo 2, versos 44 e 45, na revista atualizada, nós encontramos assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. A comunhão, a koinonia, ela está diretamente ligada também à generosidade. Então, o generoso, ele gosta, ele preza por viver em comunhão com o necessitado. E isso está muito ligado também a pessoas que talvez você não conheça, talvez nós não conheçamos. Quantas vezes, né, nós, como igreja, fazemos campanha, arrecadamos alimentos, toneladas de alimentos, né, roupas, enfim, cobertores, para ajudar pessoas que talvez nós nunca veremos, nós nunca conheceremos. Como é importante termos isso no coração, de fazer algo generosamente, né? Vendo que há necessidade, mas confiando que a sua igreja vai agir em prol dessa necessidade. Eu tenho aqui alguns exemplos de textos bíblicos que eu vou ler rapidamente, só citando trechos do versículo. Por exemplo, em Romanos 12, 13, eles compartilham o que vocês têm com os santos, as suas necessidades. Então, é o apóstolo Paulo chamando a atenção aqui sobre compartilhar com os outros as necessidades, entender quais são as necessidades dos irmãos. 2 Coríntios 2, 9 e 13 fala da generosidade também, fala que da generosidade de vocês em compartilhar seus bens com todos os outros, né? Com todas as pessoas. Hebreus 13, 16, não esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm. Então, são exemplos aqui do apóstolo Paulo, aqui o autor dos Hebreus, falando sobre esse compartilhar compartilhar com alguém necessitado, com um irmão. A palavra compartilhar e repartir nessas passagens são traduções também de koinonia, né? Veja que importante, então, nós entendermos esse termo koinonia. Talvez você tenha visto essa palavra em algum lugar, né? E não sabia o significado dela. E como é importante esse significado para a nossa vida espiritual. Porque uma comunhão que inspira cuidado e atenção entre os irmãos era o que acontecia entre eles. A comunhão, ela é cuidado. A comunhão, ela é olhar a necessidade também de um irmão. Ver a necessidade que ele tem, seja ela física, seja ela financeira, seja de saúde, enfim. É olhar a necessidade de alguém e fazer algo por isso, né? Ali ninguém ficava com falta de alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, ainda na revista atualizada, diz assim: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras
com ela se alegram. Então é a koinonia de forma tangível, real, né? Não é você ver uma pessoa na necessidade e falar, Deus te abençoe. Amém, que Deus a abençoe. Mas você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de uma pessoa. Você já pensou nisso? Se nós pensássemos da mesma forma nos dias de hoje, como a igreja seria se nós pudéssemos compartilhar tudo com as pessoas, ter tudo em comum, né? Conhecimento bíblico, conhecimento espiritual, experiências com Deus, mas também compartilhar bens materiais, você poder ajudar uma pessoa, poder abençoar alguém, isso faz parte da vida em comum como cristãos. É uma reflexão que nós podemos fazer e que esse estudo nos traz. Como nós temos vivido como igreja, como nós temos vivido como irmãos. Para encerrar, eu tenho aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13 e 14, que diz assim: não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a vida de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar as pessoas por necessidades. Em outra ocasião, elas terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Assim haverá comunhão. Então, comunhão é olhar, não é você tirar da sua família, ter necessidade para ajudar alguma pessoa, não, mas é você fazer por amor, crendo também que Deus supre a tua necessidade e Deus suprirá através de você a necessidade de outra pessoa, compartilhando com pessoas que talvez você não conheça, compartilhando com cristãos que talvez você não conhecerá, com pessoas que talvez não conhecerá. Talvez a semente do Evangelho e a palavra de Deus pode vir ao coração de uma pessoa pela sua koinonia, pela sua comunhão em querer fazer, em conhecer a palavra de Deus e aplicar isso na sua vida. É uma vida focada em Cristo e focada naquilo que Cristo focava as pessoas. Cristo tinha um foco: abençoar, curar e transformar pessoas para que essas pessoas tivessem os seus nomes escritos no livro da vida. Que essa seja a nossa intenção, que essa seja a nossa vida. Acompanhe nos próximos episódios e você vai ver que a união com Deus e a comunhão com Deus podem possibilitar um ambiente poderoso na tua vida e que você pode ser um instrumento de Deus na terra, em comunhão com Deus. Deus te abençoe, agradeço você, compartilhe com mais alguém esse estudo e vamos juntos crescer em amor pela unidade e pela comunhão. Um forte abraço.